Voltamos com o Canal Livre, que hoje recebe o comandante militar da Amazônia, o general Augusto Heleno, que falava no bloco anterior dos equívocos da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. Eu gostaria que o senhor citasse alguns desses equívocos. Olha, eu selecionei dois trechos aqui, o documento é extenso, né? Dois trechos aqui que são objeto de preocupação para nós militares. Primeiro deles, os povos indígenas têm direito à livre determinação. Em virtude disso, determinam livremente sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Até a independência do Brasil? Dúvidas o que é essa determinação livre de condição política. Se aparecer um cacique e dizer, de resolver, por exemplo, declarar a independência daquele território, do território brasileiro, será que está contemplado nessa... Essa é a minha grande dúvida. Pode Essa ser é a minha grande dúvida. Independente. Mas aí, general, tem uma coisa... Os senhores veem que a preocupação não é infundada. Mas tem um cuidado aí, não se fala em soberania, não é soberania. Condição política. Condição política. A soberania, no caso, seria brasileira. Eu gostaria que os cientistas políticos se debruçassem sobre isso aqui e ver qual é a gravidade dessa afirmativa aqui, né? A outra diz assim, não se desenvolverão atividades militares nas terras indígenas, a menos que se justifiquem por ameaças graves para o interesse público. Não fale em soberania, não fale em segurança nacional, fale em interesse público. E diz depois o seguinte, ou que se faça um acordo com os índios, ou que eles as solicitem. Eu acho isso muito perigoso. Claro. Por isso que eu perguntei ao senhor se o senhor pode entrar lá sem autorização dos índios. Aí está dizendo que não. Hoje eu posso e entro. Mas aí está dizendo que não. Não, mas isso aqui é um documento que ainda não está... Não tem força. Mas em que medida esse documento? Eu entraria. General. Enquanto eu for comandante militar da Amazônia, se eu tiver um problema dentro de terra indígena que influa na segurança nacional, eu entro. General, mas em que medida esse documento atrapalha o seu dia a dia? Não atrapalha. Não, isso aqui até hoje não me atrapalhou. Agora, eu acho que como cidadão brasileiro, nem é como general, como cidadão brasileiro, os termos desse documento... General, deixa eu te fazer uma pergunta. Os estrangeiros estão sempre de olho ali na Amazônia com boas intenções, más intenções e péssimas intenções. E algumas intenções clandestinas, sabemos isso. Se por acaso um grupo estrangeiro for entrar em território indígena, estou falando só do território indígena, e for bem recebido por eles, pelos índios e tal, o Exército tem condição de avaliar as intenções desse grupo ali? Quer dizer, se houver uma política índios e estrangeiros, com intenções que os estrangeiros certamente vão levar para lá, o Exército faz alguma coisa, pode fazer, tem plenas condições de pelo menos se informar a respeito? Ou isso acontece... Eles já fazem isso, general? Ou isso já acontece por lá e ninguém sabe? Não, desde que cheguem a nós informações de que essas ações estão comprometendo de alguma maneira a segurança nacional ou podem ter reflexos na soberania nacional, aí nós podemos atuar. Levantar esse tipo de informação fica difícil para nós. Aí já tem outros órgãos que são responsáveis por esse tipo de levantamento. General, nós acompanhamos recentemente um grande império, os Estados Unidos, invadirem o Iraque por conta de suposições de relação do líder, né, com a Al-Qaeda, com grupos terroristas, etc. E aí verificou-se que essa vinculação não existia e tudo caminha para demonstrar que aquela guerra... Era um pretexto. Era um pretexto em torno do petróleo. O senhor e as Forças Armadas, de uma forma geral, vislumbram a possibilidade de que a Amazônia, com todas as suas riquezas naturais, patentes que estão ali para serem descobertas, etc., possam vir a ser, no futuro, objeto de uma disputa internacional? Claro, isso aí tem sido registrado em documentos sobre teorias militares, né? E uma delas é o intervencionismo, amparado em algumas condicionantes, seja pelo tráfico de droga, seja por ações terroristas, seja pela necessidade de obtenção de recursos naturais, seja por ameaças ao ambiente no mundo, né? Tudo isso aí pode ser objeto de justificativa de uma intervenção na Amazônia. Eu não sou catastrófico em relação a isso, né? Mas lógico que isso aí faz parte da nossa atenção. General, há uma teoria nova que está surgindo no direito
mundial, o chamado direito de ingerência, em que uma nação poderia se justificar plenamente para entrar num outro território. Eu lhe pergunto, por exemplo, se a nação Yanomami, que tem as suas terras na fronteira do Brasil com outro país, ela amanhã convidar uma potência estrangeira para entrar no território, seria possível, seria admissível? Não, de maneira nenhuma. A Força Armada brasileira admitiria essa possibilidade? Não, de maneira nenhuma. E eu evito muita utilização desse termo nação Yanomami, né? Porque isso dá margem exatamente... Mas as ONGs internacionais chamam de nações e povos. Não, e nós sabemos que a grande ameaça não armada em relação à Amazônia é que há um movimento, isso também é reconhecido, para caracterizar que o Brasil não tem condições de cuidar da Amazônia. Isso há uma orquestração a nível mundial. Capitaneada por quem? É difícil dizer quem capitaneia, isso são muitos interesses que estão em jogo, né? Porque a Amazônia, indubitavelmente, tem um potencial que nem nós conhecemos. Nós sabemos que é um potencial inesgotável. Existe um mapa dessas ONGs que teriam interesse, estariam, de alguma maneira, sendo instrumentos dessa orquestração? Existem levantamentos, né? Fica muito difícil atribuir só às ONGs esse tipo de atuação, né? Logicamente, algumas dessas organizações não governamentais são sadias, fazem trabalhos meritórios. Muitas delas são, o que já se disse, né, são ONGs picaretas. Né, tem de tudo lá. Tem de tudo, né? Tem de tudo. E por trás de algumas dessas ONGs mal intencionadas, há presenças de estados estrangeiros. Isso é sabido, de empresas estrangeiras. Né? Isso se sabe. O senhor pode citar alguma ONG caracterizada? Não, eu evito fazer isso porque... Para fazer esse tipo de citação, eu teria que comprovar. Né? Mas, general, o senhor dizia há pouco que constrói-se um argumento internacional que acaba fundamentando a hipótese de alguma intervenção mais clara. Sim, isso para mim é claro. Isso é claro. Isso é claro. Pois é, eu acho que há uma orquestração mundial e há várias declarações de autoridades mundiais registradas comentando que a Amazônia não pode ficar na mão dos brasileiros porque eles não sabem cuidar da Amazônia. O Brasil tem que abrir mão de uma parte da sua soberania na Amazônia porque o mundo precisa... E as Forças Armadas, pelo que o senhor está dizendo, têm clara consciência disso. Há alguma política em gestação para dar uma resposta a isso? Não, nós não nos sentimos ameaçados até agora, que nós realmente temos condições de atuar na Amazônia, mais do que qualquer outro país do mundo, pelo que nós conhecemos da região. O senhor está dizendo atuar militarmente? Atuar militarmente, né? Agora, o que eu tenho insistido é que nós não podemos adiar mais a presença do Estado brasileiro na Amazônia. Eu tenho dito isto a todos os ministros que vão lá nos visitar. Ocupar os vazios, é isso que o senhor quer dizer? Nós precisamos nos fazer presentes, mas o Estado brasileiro, né? As instituições do Estado brasileiro... O judiciário, tudo, o judiciário, a Polícia Federal, o IBAMA, a Receita Federal, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Nós temos que ter um projeto de desenvolvimento estratégico da Amazônia para fazer com que a Amazônia seja desenvolvida de forma sustentável. Até porque o desenvolvimento da Amazônia vai acontecer, quer a sociedade brasileira queira ou não. A opção da sociedade brasileira é fazê-lo sustentável ou não. E isso é uma opção que não dá para adiar mais. Tem que ter uma decisão. Eu quero que a Amazônia tenha desenvolvimento sustentável. Mas eu vou voltar a essa política não existe. Para a Amazônia. Essa política não existe. Não, existe, eu acho que existe. O governo tem se pronunciado. O ministro Mangabeira Unger várias vezes já foi à Amazônia. A gente percebe que há uma preocupação. No encontro com o presidente Lula, isso foi discutido, foi colocado? Eu acredito que sim. Eu acho que o presidente da República conhece o problema. Mangabeira Unger falou em inglês ou em português? Não, falou em português. O senhor entendeu bem o que o Mangabeira Unger falou? Entendo. Com sotaque. Mas, general, o senhor sabe que existe outro tipo de invasão, de intervenção na Amazônia, que é aquela infiltração, aquela sequência de infiltrações de todo tipo.
Os cientistas estão lá com esse nome ou com outro nome, as ONGs estão lá, as empresas estão lá. As igrejas estão lá, essas igrejas todas estão lá, esses missionários americanos. Há pouco tempo nós fizemos uma grande reportagem mostrando isso. Quer dizer, é uma presença que começa a ficar intensa. Diante disso, as Forças Armadas pelo menos controlam essas informações ou nem as informações chegam para o senhor